Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Precisamos agradecer a Deus pelo nosso Ministério da Economia. Da mesma maneira, você pode não gostar do governo, não importa se você gosta, se você não gosta, se você apoia, se você não apoia. Nós precisamos agradecer a Deus pelo que o Ministério da Economia está fazendo. Conseguiu, então, esse socorro emergencial para a população brasileira. Algumas pessoas estão recebendo R$600, algumas pessoas recebendo um pouco mais, algumas R$1.200. Nós precisamos louvar a Deus. Nós não imaginávamos que o nosso país conseguiria fazer tanto por tanta gente. Então, louvado seja o nosso Deus por conta desse ministério. Deus está abençoando o nosso país através desse ministério. Agradecer a Deus também pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. As pesquisas que estão sendo feitas, aquilo que eles estão descobrindo, remédios que vão estar disponíveis, que já estão sendo produzidos no Brasil para combater esse coronavírus. Nós precisamos louvar a Deus pelo Ministério da Tecnologia. Louvar a Deus por isso. Eu creio mesmo, meu irmão, minha irmã, que quando tudo isso passar, o Brasil vai ser uma referência. Eu acredito que nós vamos ter uma cartilha editada. Nós temos muito a produzir para abençoar não só a nossa população brasileira, mas para o mundo inteiro. O Brasil teve a grande oportunidade de estar assistindo o que aconteceu lá. Então o Brasil aprendeu o que fazer e o que não fazer. Então nós podemos ser bênçãos também. Então tudo isso poderá redundar numa cartilha abençoadora para outras pandemias. Mas eu quero pedir oração, especificamente oração. Eu quero pedir que você ore então, como já pedi, orar pelo nosso governo. Está havendo muitos desentendimentos, eles precisam se entender. Mas eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus para que mesmo no meio do desentendimento, eles possam tomar decisões que sejam segundo a vontade de Deus. Decisões que talvez agora pareçam erradas, mas que depois nós vamos entender o porquê dessas decisões e no que essas decisões foram abençoadoras. Ore pelo governo federal, estadual e municipal. Ore também por você mesmo, meu irmão, minha irmã. Eu tenho dito que esse é o momento nosso, pessoal, entre nós e Deus, para que nós nos acertemos com Deus, consertemos a nossa vida, busquemos o perdão, busquemos a transformação da nossa vida, uma renovação espiritual, um avivamento espiritual pessoal. Então, ore por isso. Ore pela sua família. A sua família é o maior presente que Deus te deu. A sua família, ore por sua família, proteja sua família, ame sua família, interaja com a sua família. Estude a palavra de Deus com a sua família. Então esse é o seu momento em família. Ore também por aquela pessoa que você estava antes da pandemia pensando em evangelizar, em ganhar para Jesus, uma pessoa que você queria trazer para Jesus, o seu RD, o relacionamento discipulador. Ore por essa pessoa. Ore por pessoas enfermas. Hoje eu recebi a informação de um casal amigo meu, um casal parceiro meu. Nós temos estado juntos, viajando juntos. Esse casal está agora com o coronavírus. Eles estão agora passando por esse momento muito delicado. Eles têm a minha idade e talvez um pouquinho mais do que a minha idade. Então, você conhece pessoas assim? Ore por essas pessoas. Coloque esses nomes na presença de Deus. Eu costumo dizer, nós fazemos orações genéricas. Deus abençoe os enfermos, abençoe os infectados. Ok. Deus, pela sua misericórdia, Ele ouve essas orações, mas é muito mais especial, muito mais pessoal, quando você diz, Deus, ore por, Deus abençoe fulano de tal, Deus abençoe fulana de tal. São pessoas que você conhece, que estão no teu coração. Então, ore pessoalmente por essas pessoas. Pessoas enlutadas, nós temos na nossa família algumas famílias enlutadas, ainda pela graça de Deus, espero que não tenhamos enlutados por causa do coronavírus, mas há sempre famílias enlutadas. Há uma família amiga nossa que tem um familiar que faleceu pelo coronavírus. Há uma pessoa aqui do nosso bairro que faleceu também. E aí nós devemos orar por essas famílias. Você conhece a família? Ore por essas famílias. Por essas famílias, pessoas necessitadas. Você conhece pessoas necessitadas. Você sabe de pessoas que trabalham por diária e eles saem de manhã para voltar atrás trazendo o pão de cada dia para a família e não estão podendo trabalhar. Você conhece, então busque o socorro para essas pessoas. Se você não pode fazer alguma coisa, então pode procurar a igreja. A nossa igreja, graças a Deus, ela está podendo ajudar essas pessoas.
ore pelos missionários. É hora de nós separarmos momentos especiais para orar pelos nossos queridos missionários. São famílias, estão lá no campo. Algumas famílias, ontem eu falei com uma família. A família gostaria muito de estar aqui no Rio, de estar com seus familiares, mas eles não podem sair de onde estão, mas também não podem estar fazendo o trabalho evangelístico e eles estão dentro de casa. Uma família angustiada, não pode sair, não pode evangelizar, não pode fazer o trabalho que eles fazem, mas também não podem vir e estar com seus familiares. Eles estão lá no campo. Então continuemos orando pelos nossos queridos missionários, dedicados missionários, voluntariosos que estão lá no campo missionário. Eu quero agora fazer uma oração. Eu quero orar e após a oração, então, nós vamos ouvir a palavra da nossa querida missionária Noêmia Cecito. A Noêmia Cecito, ela é um estímulo para a minha vida, meu pensamento missionário, minha visão missionária. A Noêmia Cecito, há quantos anos, quantas décadas, ela está lá em Moçambique, dedicando a sua vida àquele povo tão necessitado. Então, vamos orar e depois vamos ouvir o testemunho da irmã Noêmia Cecito. Querido Deus, nosso Pai, Pai Santo, obrigado porque nós podemos estar na Tua presença em todo o tempo. E obrigado que o Senhor está atento às nossas vidas, às nossas necessidades. Os Teus olhos estão sempre voltados para cada um de nós, para os Teus filhos, onde quer que estejamos. E como quer que estejamos, o Senhor não vira as costas para nós. E agora, nesse momento tão difícil, tão especial, o Senhor continua conosco. Obrigado por isso, Pai. Eu peço que o Senhor continue nos abençoando, protegendo nossas famílias, nossos familiares, Pai. Os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, Pai, abençoe nossos papais, as mamães, os familiares, Pai. Guarde a casa de cada um membro da nossa igreja, Pai. Proteja a casa, o lar de cada membro da nossa igreja. Pai, eu quero te agradecer pela nossa querida pátria, o Brasil amado. Obrigado por esse país, Pai. Obrigado também pelos governantes que nós temos, Pai. Ainda que não concordemos com atitudes deles, Pai, mas eles estão lá pela Tua permissão. A Tua mão está sobre eles. Eu peço, abençoe-os, de que eles possam ser bênçãos para o nosso país. Pai, como eu mencionei aqui, muitas decisões, muitos feitos do nosso governo federal estão sendo bênçãos para a população brasileira. Pai, muito obrigado por eles. Eu peço que o Senhor continue abençoando todos os nossos governantes. Eu peço, Pai, pela nossa igreja, pelos enfermos da nossa igreja. Pai, abençoe os enfermos da nossa igreja. Pai, eu te peço de uma forma muito carinhosa pelos idosos da nossa igreja. Pai, eu conto com as orações dos teus filhos, mas eu também oro por eles, Pai. Cuide de cada idoso da nossa igreja, Pai. Também os enfermos da nossa igreja, os necessitados da nossa igreja. Pai, supra as necessidades de cada um. E continue, Pai, pela Tua mão bondosa, suprindo as necessidades da nossa igreja. Eu te agradeço pela equipe que tem estado comigo, Pai, no dia a dia. Pai, muito obrigado porque a nossa igreja continua ativa, Pai. As portas do templo estão fechadas, mas a igreja está viva e nós continuamos te servindo diuturnamente. Muito obrigado por isso. No nome santo e doce do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero agora ouvir a seguir a palavra da irmã Noêmia Cecito. E que Deus continue te abençoando. Que Deus continue me abençoando. Que Deus continue nos abençoando. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, meus queridos irmãos da Igreja Batista do Éden. Sou vossa missionária, servindo em Moçambique, na cidade do Dondo. Nesse momento me encontro no Brasil. Vim para fazer uma cirurgia, mas devido à situação de saúde do nosso país, ficou suspenso. Mas eu tenho pensado muito na situação em que nós estamos vivendo. E se cada um de nós não mantivermos os nossos olhos firmes em Jesus, nós não vamos conseguir vencer. E eu estava pensando nas dificuldades financeiras que o país está apresentando e eu me lembrei da história da Sandra. Sandra chegou na igreja, ela era uma pessoa que era curandeira antes. Então, quase todos os cultos, a Sandra estava sendo jogada no chão, passava uma vida miserável. Pela misericórdia de Deus, de muita luta e muito esforço próprio dela,
ela venceu essa situação. E conseguimos um trabalho para ela, um trabalho pequeno, que ela ganharia muito pouco. E quando foi um dia, eu estou no escritório lá da igreja, ela chega, se ajoelha no chão e tira exatamente 40% do salário dela e me entrega. E eu me assustei, falei, irmã, o que foi? Ela disse, isso é para si, porque você tem me ajudado tanto, tem me apoiado tanto. Se eu tenho emprego, é por causa de você. Se eu estou assim, é porque você tem me ajudado. Eu disse a ela, não sou eu, foi Deus. Ela disse, eu sei, mas Deus usou você, então eu quero dar essa oferta para você. Aí eu disse para ela, mas eu não posso receber. Eu falei, então vamos fazer uma coisa, você vai na rua, compra 2 águas tônicas para mim e vai ser o meu presente. E ela foi na rua, comprou a água tônica, voltou e se ajoelhou de novo e me entregou. Eu fiquei pensando, era tão pouquinho dinheiro que ela recebeu e ela queria ainda me ofertar 40% porque eu tenho ajudado ela. E eu fiquei pensando no amor de Deus, que é tão grande. Quanto nós deveríamos ofertar pela nossa salvação? Quanto nós deveríamos ofertar pela nossa saúde? O povo agora está morrendo porque não tem ar. Quanto nós poderíamos dar a Deus pelo ar que Ele tem nos dado? Ele não tem nos deixado faltar nada. Apesar das lutas e das dificuldades, Ele tem sido fiel. E eu espero, meu irmão, que você compreenda que milhares de Sandras estão espalhados por este Brasil afora, por este mundo afora, esperando ouvir sobre Jesus. E assim como ela foi grata, querendo ofertar por causa daquilo que Deus fez na vida dela, não eu, que nós também não sejamos assim, não tenhamos o coração endurecido e não deixemos de fazer a nossa parte na obra missionária, na contribuição, para que o povo conheça e seja transformado pela alegria de Jesus. Deus vai te abençoar, porque Ele abençoa aqueles que são fiéis a Ele. Pode contribuir, pode dar, pode orar, pode gastar tempo com Deus, porque vale a pena. Deus não é devedor. Um abraço. Muito obrigada. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing.